Olá, eu sou a Tami do Literatami e hoje estou com Pedro Jucá, que escreveu Coisa Amor. Bom, Pedro, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui. Eu estou super feliz de te encontrar de novo para a gente conversar sobre Coisa Amor. E para quem não conhece o Pedro ainda, ele nasceu em Fortaleza, Ceará, no ano de 1989 e é pós-graduado em escrita criativa. Ele trabalha como procurador do estado do Paraná e mora em Curitiba com seus 3 gatos. Sim. E Coisa Amor é o seu primeiro livro publicado, que saiu pela editora Urutau, uma edição muito linda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem. Eu achei babada. Assim. Eu acho lindíssimo, gente. A capa é linda, a capa é linda. E a gente vai conversar sobre ele, então, hoje. E eu queria começar, a falar do livro por uma apresentação dele, né? Se você tivesse que apresentá-lo a um potencial leitor, o que você diria que é Coisa Amor e como foi que você começou a escrever também? Tá. Ai, gente, oi. Antes de tudo, né? Começar pelo começo nunca é fácil. Eu não tenho essa desenvoltura da Tami, então eu vou gaguejar. Minha dicção é prejudicada, mas eu vou tentar dar o meu melhor aqui. Olha, antes de tudo, eu queria falar sobre essa camiseta. É importante falar disso. Que essa aqui é uma piada, it's a joke on me, tá, gente? É uma piada sobre mim mesmo, e essa coisa do escritor, que hoje em dia não basta só escrever, tem que estar lá ralando na rede social. Tem, tipo, uma semana que eu mandei uma mensagem pra Tami, tipo, olha, eu mandei a foto com a camiseta, tipo, olha, não é uma piada com você, é uma piada comigo, tá? E, enfim, só esclarecendo isso de saída. Depois de dizer que é um prazer enorme estar aqui com você. Você é e tem sido um dos baluartes assim, da nossa literatura e da divulgação da nossa literatura, porque a gente sabe que não é fácil, sobretudo para escritores independentes. Enfim, é um prazer, é uma honra e eu agradeço imensamente. Tá, mas enfim, as perguntas. Talvez eu vou começar por essa coisa, a coisa de quando eu comecei a escrever. Talvez seja mais fácil do que falar sobre a própria idealização do Coisa Amor, que talvez até desemboque nisso, assim. Talvez a história da escrita do Coisa Amor seja um pouco a história da minha relação com a escrita de maneira geral, assim. Sempre sou um pouco pedante, mas eu digo com constância que eu acho que eu comecei a escrever antes de aprender a ler, até, assim, porque eu estava ali na alfabetização. Não tinha o beababá, beabebé, estava ali nos primeiros passinhos engatinhando, mas minha avó me estimulava muito a entrar naquele universo e a escrever histórias, ou seja, a fabular, né? Ainda que eu não tivesse o instrumental suficiente necessário para isso, assim. E aí eu era meninozinho, assim, novo e comecei a escrever histórias, normalmente assim, fadas, umas coisas assim bem... Já tinha uma pegada gay na época, assim, uma coisa bem diva, eu desenhava do lado, botava uma fada com um vestidão, uma coisa assim, voando. E aos 18 anos ela compilou essas histórias e fez tipo um livrinho, assim, uma brochura, tipo, feita em casa, foi lindo, maravilhoso. E desde novo eu tinha essa relação com a escrita, assim, eu acho que o primeiro conto sério que eu escrevi, eu tinha 15, 16 anos. Mas antes disso, já no colégio, eu escrevi a redação do colégio com o intuito contínuo de fazer literatura. Tanto que um dos contos do Coisa Amor, Noturno, teve o protótipo, a primeira ideia, vem de uma redação da 8ª série, que eu ainda tenho guardado em casa. Ai, que ótimo! A folhinha, assim. Eu não sei se eu tirei 10 nessa redação, acho que eu tirei 10. Mas veja, o conto Noturno é um conto pesadíssimo, né? Veja que eu era uma criança, assim, nesse momento já um pré-adolescente / adolescente, assim, um pouco... Diferenciado. Diferenciado, assim. Já tinha essa coisa do peso, da carga. Já estava ali na redação do colégio. E ao longo da vida,
eu escrevi, fiquei escrevendo contos, né? Não tinha tido a coragem ainda de me dedicar a uma narrativa longa. E eu vim escrevendo contos quase que encomendados a mim mesmo, assim. Tem o prêmio Ideal Clube de Literatura, tem o prêmio tal. Aí eu ia lá, escrevia segundo os moldes do edital e aí submetia, às vezes era premiado, às vezes não, mas enfim. De modo que era uma coisa meio diletante, era uma coisa muito espaçada, mas eu sempre tive esse desejo de escrita. Passei pela minha relação com a psicanálise, tive contato com o inconsciente. Inconsciente é a linguagem, a gente depois pode até falar mais sobre isso, assim, a minha experiência com a escrita vem muito da minha experiência com a psicanálise, que é uma experiência com o inconsciente. A escrita também é uma experiência com o inconsciente, que é a própria linguagem, enfim. E eu só vim, assim, aí quando estourou a pandemia, eu falei, não, eu preciso me tornar um escritor sério, no sentido que Lacan usava para falar do psicanalista. O psicanalista precisa ser um homem sério, mas não no sentido de um homem sisudo, carrancudo, embora às vezes eu seja um pouco mal-humorado. É mesmo? Olha só, Parece. que bom, gente, eu consigo fingir bem. Meu namorado sofre muito, coitado. Não no sentido de um homem sisudo, mas no sentido de alguém que faz série. O Lacan fazia muitas vezes brincadeirinhas com significantes, né? Alguém que faz série do próprio desejo, que está ali sustentando o próprio desejo em série. E eu falei, eu quero ser um escritor sério, no sentido de eu quero ser uma pessoa que está sustentando o desejo de escrita, está querendo bancar essa aposta dia após dia. E assim foi. Então na pandemia, sentei, estourou a pandemia, pouco tempo depois sentei, eu tenho alguns contos prontos, tá, gente? Assim, tipo, versões antiquíssimas, versões antigas dos contos, pessimamente escritos, versões das quais eu tenho vergonha hoje, ainda bem que elas devem ter sido virtualmente incineradas, já não existem mais na nuvem, no metaverso, ou sei lá onde. Tinha esses contos que estavam prontos, tinha uma série de começos, ou seja, eu tinha uma ideia, queria colocar no papel, escrevi o primeiro e o segundo parágrafo e não passava disso, e houve contos, e esses contos, portanto, foram terminados, e houve contos que eu comecei do zero, tipo, já talvez com uma visão que eu vou chamar aqui de mais madura, seja lá o que mais maduro signifique, pelo menos com uma visão mais atual, do Pedro mais recente, né, assim, e já com um instrumental mais afiado, mais refinado, porque eu já tinha estudado, já tinha uma bagagem de leitura maior, já tinha estudado literatura, inclusive, tecnicamente, tinha entrado na pós, enfim. E aí foi nesse momento que eu me dediquei a esses contos na tentativa de transformá-los num corpus, num livro, portanto, né? De modo que o Coisa Amor surgiu disso, dessa autocuradoria, porque houve uma autocuradoria, houve contos que eu já tinha escrito que rodaram, não entraram. Como há contos antigos, no fundo, talvez o livro trate de mim. Gente, é um livro sobre mim, sobre minha vida. Seriam sobre questões minhas. Eu não estou dizendo que o livro só tem autoficção, de forma alguma. Porque eu acredito numa literatura, eu acredito que toda literatura, toda forma de arte, aliás, fala de si. Assim, isso é uma questão que tem estado muito em voga, uma discussão muito incendiada na academia e tal, a respeito dessa necessidade ou não de falar de si, dessa tendência contemporânea, né? Dessa guinada contemporânea à autoficção. Eu não acredito que toda ficção precise ser autoficção, mas eu acredito que toda ficção e toda arte parte, sim, do si. Tem uma frase do Edward Hopper, que é meu pintor favorito da vida, pintor americano, quem não conhece pode pesquisar. O Edward Hopper, que é meu pintor favorito, que ele fala que the only real influence I've ever had was myself. Tipo, a única real influência que eu jamais tive fui eu mesmo. E eu acredito muito nisso, assim, porque tudo, se tem um output, né, assim, se você vai colocar algo para fora, se você vai produzir, você produz porque você já recebeu alguma coisa. Então, seja por meio do seu hardware, digamos assim, dos seus sentidos, do seu corpo, do aspecto físico, do olhar, das trocas com o mundo, né, seja por meio do software, que é a linguagem. Então, assim, a gente recebeu a linguagem, eu recebi a minha linguagem da minha mãe, do meu pai, da minha família. Então, não tem como você escapar de si, entendeu? De modo que o Coisa Amor trata de questões que são minhas, mas quando eu digo, tratam de questões do eu. E quando eu digo eu, não é do Pedro Jucá, necessariamente, é do eu de cada um de nós, assim. Houve uma certa tentativa de universalização individual, ou individualização do universal, enfim, nos contos, assim.
De modo que são sempre histórias, para quem não conhece, né? São histórias cotidianas, histórias mais íntimas, não há tanta ação, existe ação, mas não no sentido vulgar da palavra, digamos assim, né? É uma coisa meio Manuel Carlos, sabe? Assim, mistura de Manuel Carlos com Lars von Trier. Pronto, é isso, gente. Coisa é verdade. Tem uma piada eu sempre faço, tipo, o pessoal me perguntar sobre o que é a coisa amor. Gente, é sobre gente transando, sobre gente morrendo, sobre gente transando enquanto morre, sobre gente morrendo enquanto transa. O que acontece é real. Numa bruxa, por exemplo. Ou seja, é só mais um dia, qualquer coisa da psicanálise, né? Assim, só mais um dia para coisas que se baseiam na psicanálise, no sentido de que morte e sexo, para a psicanálise, são basicamente o limite da experiência humana, né? Assim, Lacan falava sobre o real, assim, mas não o real no sentido de palpável, mas aquilo que está quase fora da linguagem. É o limite da linguagem, o sexo e a morte. A gente não sabe o que está para lá disso, assim, sabe? Tanto que se fala do sexo como a pequena morte, né? La petite morte, enfim. Petite morte. Enfim, tu sabe mais francês do que eu. Enfim, eu já falei muito, né? É isso, gente. Comprem, leiam. Eu acho que a gente pode se demorar um pouquinho no título do livro também, né? Talvez uma passagem por aí também seja reveladora, assim. O que é que o título antecipa da obra? De que maneira ele se relaciona também com os contos? Assim, tinha alguns aspectos mais pragmáticos que eu queria para o título, assim, inicialmente. Eu queria que fosse... que viesse de um dos contos, tivesse o nome de um dos contos. Eu não queria ter aquela estruturazinha, tipo, não sei o que, e outros contos. Eu queria ter só o título pá, sabe assim, sem antecipar que se trata de contos. Porque mesmo que se trate de contos, houve uma proposta de uma unidade, existe uma unidade que permeia aquilo ali, que costura, né? Então, não é porque não é um romance, como muitas vezes hoje em dia existem romances fragmentários que não tratam de uma história só. Às vezes tem dezenas de narradores no mesmo romance e nem por isso ele perde a unidade, né? Assim, então, mesmo que seja um livro de contos, a proposta era que fosse uno, houvesse uma integridade ali naquilo. E por que coisa amor, né? Isso se fala até na orelha do livro, assim. Eu quis juntar de uma maneira quase esquisita, quase tétrica, quase chocante, esses dois elementos que, a meu ver, e para a proposta que eu queria para o livro, meio que balizam a experiência humana, balizam aquilo que de fato nos faz humano. Ou seja, coisa... Eu roubei a ideia freudiana, eu nunca gosto de ficar muito técnico, mas tem a ideia freudiana de das Ding, né? Que é a coisa, que é aquele objeto que um dia, historicamente, evolutivamente, existencialmente, a gente perdeu, é quase mítico, a gente perdeu e ele é objeto causa do desejo, assim, aquilo que não é objeto do desejo, entende? Aquilo que a gente perdeu que nos transformou em coisas em seres desejantes. Ou seja, a pura coisa, o puro objeto, traduzindo para a proposta do livro, é o corpo, é o puro corpo, é o corpo fora da linguagem, é o corpo sem essa quase, eu vou usar espiritualização por ausência de melhor termo, mas não é em absoluto isso. Sem esse aspecto mais existencial, filosófico da gente. E do outro lado, ou seja, no extremo é o puro animal, a coisa, o corpo, o puro corpo. E no outro extremo, o amor, que é essa utopia de horizonte, é aquilo que pelo menos classicamente, historicamente, a gente associa ao mais sublime, aquilo que é mais elevado no ser humano. E aí eu quis juntar esses dois termos, ser quase um estatuto assim do livro, sabe? Um estatuto do que eu acredito para o livro. E afinal de contas, é um estatuto do que eu acredito para a gente. Assim, eu acredito que a gente é muito bicho, é muito corpo, mas ao mesmo tempo a gente está sempre buscando uma coisa elevada e é isso que nos torna seres desejantes, assim, tipo, que nos faz avançar. E no conto Coisa Amor, eu brinco com isso de uma maneira meio absurda, porque eu faço um fluxo de consciência ou algo do tipo para falar de fenômenos quase que puramente corporais. Eu vou falar da estrutura do corpo, das sinapses, das ocitocinas enfim, coisas corporais, né? Justamente com essa vontade de meio que colocar em choque esses dois elementos. Assim, desde o conto inicial a gente percebe uma dinâmica acontecendo entre os personagens em que um outro vislumbra ou mesmo decifra o escondido do eu, né? E essa fronteira e também a dissolução dessa fronteira são sempre exploradas aqui nos contos, direto ou indiretamente.
né, nas narrativas que podem tanto retratar relações em que sobressai a distância entre sujeito e objeto, entre eu e o outro, Sim. quanto o contrário disso também, né, os limites borrados, aquelas relações em que eu e outro estão opressivamente próximos, por vezes invadindo mesmo os limites, né? Sim. E vice-versa, né, o eu, o outro e o outro eu, é tudo Sim. misturado. De toda forma, parece sempre haver um incômodo proveniente desse contato e uma atenção especial às personagens como pontos irradiadores do texto, Sim. dos textos, né? Em que medida essas narrativas aqui do livro se sustentam, se baseiam justamente nesses jogos interpessoais, assim, né? Os conflitos interpessoais sempre foram o ponto de partida, assim, no processo criativo do Sempre, livro? Tami, sempre. Como eu falei, não é um livro de ação, assim, não há um foco na ação em si. Eu tô lendo agora O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro, exato. E é um livro, e eu tô achando delicioso, porque ele sabe trabalhar a ação muito bem, assim. Tem umas partezinhas mais filosóficas, tem muito diálogo, mas é um livro de ação, né? Ele sabe estruturar aquilo. E eu, talvez seja por falha minha como escritor, de não saber lidar tanto com isso. Gente, eu vi uma troca de cenário aqui. Daqui a pouco vai acontecer uma troca de roupas. Eu vou pegar o meu segundo look, a Tami também. Tá, então, questão das relações interpessoais. Sim, eu acho que a minha literatura e aquilo que eu acredito para a literatura e aquilo que eu penso que é a melhor literatura, né, que eu gosto de consumir, é aquela que parte de relações interpessoais, sim, como eu brinquei há pouco, é coisa do Manuel Carlos, né? Bom, talvez seja porque eu só sei escrever esse tipo de literatura, talvez, não sei, porque talvez eu não consiga gerir tão bem a ação. Mas eu gostaria de pensar que é fruto de uma escolha, consciente ou inconsciente, acerca daquilo que eu quero colocar para fora e escrever, né? De modo que, sim, a força motriz dos contos do Coisa Amor e a força motriz daquilo que eu escrevo de maneira geral, seja nas crônicas, eu estou com a coluna agora, seja no romance que está para sair, enfim, que eu acredito que a literatura é um projeto de vida, é uma coisa que eu quero seguir com isso para a vida, assim. O foco é realmente a relação interpessoal. Acho que é disso que surge todos os terremotos e bálsamos e, enfim, todos os fenômenos mais extremos da nossa existência, assim. E você falou essa coisa da difusão, da dissolução do eu com o outro, né? O eu é um outro, enfim. E eu acredito que enfim, é uma leitura muito pertinente a sua, porque eu quis trabalhar muito isso. Essa coisa da solidão, em um dos contos eu cito até o Miguel Torga, assim, tem uma intertextualidade com o Miguel Torga, que ele fala que tipo, o homem é por desgraça uma solidão. Nascemos sós, vivemos sós e morremos sós. Olha que lindo, gente. Compre Coisa Amor, vocês vão terminar felicíssimos, você é super motivador. Eu acho que o ser humano é essencialmente só, mas isso não significa dizer que a gente precise ser só. Daí, inclusive, a linguagem, né? Assim, a linguagem que é essa coisa misteriosa que a gente não entende direito, que é algo pelo qual eu sou absolutamente fascinado, assim. É um instrumento que, ao mesmo tempo, nos permite tentar uma conexão, né? Um dos contos fala até em ilusão, acho que o Oráculos Ondas fala dessa coisa, tipo assim, a gente, em determinado momento a gente está conversando e tem um certo encontro e se forma um laço, mas aquilo é uma ilusão, né? Mas é tudo que a gente tem. Mas se a gente precisa fazer essa conexão por meio de um instrumento que é meio que estranho a gente, está na gente. A gente possui a linguagem, a gente é atravessado por essa linguagem. Mas não é essencialmente a gente, né? Assim, se a gente precisa disso, a gente está apartado. Não sei se tu tem essa sacadinha assim, tipo, se a gente precisa fazer uma ponte entre dois pedaços, é porque aqueles pedaços não fazem um todo. E eu acho que muito da desgraça humana e da maravilha humana também vem disso, assim, de entender isso, de entender que nós somos, sim, separados, de entender que a gente vai estar sempre tentando voltar, né, assim, um dos contos, o conto Nutriz, que eu acho que é um dos mais chocantes, assim, vai trabalhar e vai brincar com isso, brincar, né, porque a gente não tem nada de brincadeira no conto, é pesadíssimo, é quase gore, assim. Ele vai brincar com isso, ele vai trabalhar isso, assim, no sentido da relação. O mais próximo que a gente chega dessa ilusão é na relação entre mãe e filho, porque há uma integridade, a unidade física ali, né? Tipo, só que depois a gente nasce, né? Que pena, infelizmente a gente nasce e a gente não faz mais parte do corpo de outra pessoa, a gente não está ali sendo literalmente envolvido pelo corpo de outra pessoa.
E talvez seja isso que a gente tente ao longo da vida buscar, conseguir reaver. E se a gente não tomar cuidado, a gente muito facilmente cai nas armadilhas que lançam a gente pro buraco, assim, sabe? A gente precisa entender essa separação, entender que somos sim sós e que existe muito de trágico nisso, mas que não que é condicionante sim, mas que não significa dizer que a gente não consiga viver e fazer bem com isso, entendeu? Achar soluções, achar saídas, aprender a criar. Inclusive, esse livro é uma saída minha, né? Assim, tipo, é um dos meios pelos quais eu aprendi a estar no mundo e fazer bem com essa solidão, que eu acho que é algo imanente, inerente, essencial, é escrevendo, né? Enfim, inclusive, eu acho que a minha saída de análise foi meio que pela escrita, pela palavra. Sabe? Enfim, a gente pode falar mais disso depois também. Eu vou sair dessa entrevista direto pra terapia. Ficar... Essa é a intenção, gente. Essa é a intenção. Vou pegar. E o tratamento assim, dessas divisas entre eu e outro não é exatamente uma novidade na literatura. Não. E você nem tenta apresentar dessa forma, não. Acho importante dizer. Ainda bem, porque seria muito pretencioso da minha parte. Mas eu queria assim, levantar um ponto sobre as singularidades do nosso tempo. Assim. De que maneira os moldes de relacionamento da contemporaneidade esgarçam ou comprimem essas fronteiras entre eu e outro, e como é que isso influencia a sua escrita, assim, de modo particular? Ai, Tami, tu veio com as armas pesadas, assim, mostrando... Tá, então contemporaneidade, literatura e limites entre eu e outro, né? Tá. Eu vou entrar em fluxo de consciência aqui. Eu acredito que essa pergunta passe muito pelo produzir literatura, né, assim, na contemporaneidade. No sentido de que eu acho que tem havido uma certa confusão entre confusão de identidades, né? Assim, eu acredito que eu, como escritor, eu posso escrever a partir da perspectiva de quem eu quiser, assim, dentro de um certo limite, né? A gente não está falando aqui... E escrever sobre o que quiser também, dentro de um certo limite. A gente não está falando aqui de discurso de ódio, enfim, existe sim um limite. Mas eu vejo muitas vezes... Ai, meu Deus, será que eu vou cancelado, gente? Agora é a hora. Eu vejo muitas vezes, por exemplo, tem muitos contos que eu escrevo a partir da perspectiva de uma mulher, assim, se não na primeira pessoa, pelo menos na focalização de uma personagem feminina muito forte. E eu acho que eu já ouvi gente problematizando isso, assim, porra, mas tu é um homem, tu tá escrevendo sobre a perspectiva de uma mulher. E eu acho isso muito perigoso, sabe? Eu acho isso muito, muito, muito perigoso. Porque, de certa forma, não deixa de ser uma espécie de moralização da literatura. E eu acho que a literatura é um espaço em que se deve criar, de novo, dados certos limites, com ampla liberdade, assim, essa questão da identidade. Tipo, uma pessoa... Eu ia falar, para não me enrascar, eu vou falar da minha minoria, eu sou gay. Então, assim, eu não posso escrever sobre casais héteros, eu tenho que sempre escrever sobre a perspectiva de um homem gay. Eu acho isso muito perigoso. Essa questão da identidade, dessa dissolução entre... Esse eu e outro aqui talvez seja entre autor e narrador, talvez, né? Entre produtor e produto, entre criador e criatura, entre mim e o livro. Eu não acho que possa haver uma limitação, no sentido assim, se você é mulher, você só pode escrever da perspectiva de uma mulher, se você é homem, você só pode escrever da perspectiva de um homem, porque literatura é criação. E essa questão das identidades, que servem a muita coisa, servem aos movimentos sociais, servem a evolução de direitos humanos de maneira geral, enfim, serve para levar a sociedade para um patamar muito mais humano e muito mais digno, é ótimo, é maravilhoso. Mas é necessário muito cuidado. É curioso, porque em análise, quando você entra em análise, por exemplo, uma das suas grandes metas é quebrar identificações, né? Eu estou fazendo um joguinho aqui entre as palavras identidade e identificação. Porque essas identificações, muitas vezes, às quais você se adere, você está aderido àquilo, não vão permitir que você se livre daquilo. Então, tipo, sei lá, meu Deus do céu, porque um dia meu pai disse que eu ia ser bombeiro. Eu estou aqui já há 10 anos na carreira de bombeiro e eu não queria ser bombeiro, doutora, e por favor me ajude e tal. É perigoso porque isso é limitante e isso gera neurose, entendeu? A neurose vem disso, assim, dessas identificações às quais as pessoas se aderem e se entra em análise justamente para derrubar esse tipo de coisa e transformar o analisando, né, enfim, em ser desejante.
E aí, de novo, como eu falei, a minha experiência com o inconsciente em análise reverbera ou reflete, é meio que enantiomorfa, assim, da minha experiência com a literatura. Eu produzo literatura sempre a partir de questões minhas, ou pelo menos questões do eu, né? Não necessariamente a ficção, não necessariamente eu, Pedro Jucá, como eu já expliquei. Mas é um exercício de alteridade que me permite brincar, deslocar, descolar, ou descolar, né? Decolar dessas minhas identificações, entendeu? Então, o Passo a Passo, que é o primeiro conto, eu sou um homem, eu me identifico como um homem, mas tá ali se falando a partir da perspectiva de uma mulher. Mas a história, eu não sei dançar 2 passos. Se a gente for dançar, se até me pedir pra gente fazer aqui um bailão, coisa, eu vou cair, provavelmente passar vergonha. Mas é uma bailarina. E ela tem questões, existem questões pelas quais ela passa, que são questões pelas quais eu já passei. Mas ali estão estetizadas a partir de um outro olhar, a partir de um outro lugar de fala, que é um termo que eu acho meio problemático, mas enfim, para que essas questões sejam elaboradas, entendeu? Então eu acho importante que eu sou partidário da ideia de que, assim, tomara que a contemporaneidade, de novo, dados certos limites, se desgrile com isso, assim, sabe? Tipo, que haja criação de tudo para tudo a partir de todos os lugares, de novo, antes que eu seja cancelado, respeitado certos limites. Essa questão da alteridade me interessa muito, assim. Inclusive, deixa eu abrir um parêntese, que a minha pesquisa de iniciação científica na universidade foi sobre as relações de alteridade nos contos da Lígia Fagundes Telles. Incrível. E no seu livro eu encontrei um trecho que se relaciona muito, assim, com essa temática e com o que eu buscava investigar. Eu vou ler aqui para vocês. Legal. O homem, assim, não pode ver senão o que é visto pelo outro. Sua visão não existe em si. Ela é produto de um recado que volta, e assim coloca-se em zona de absurdo. O homem só vê o que o outro apreendeu daquilo que o homem deixou que o outro visse. Eu adoro esse trecho. E aí a gente falou um pouco Eu tava bêbado quando escrevi isso, não, gente, é brincadeira. Por isso que saiu tão bom. Por isso que tava assim, gente. Não, mentira, eu sempre escrevo muito sóbrio, tá? Mas a gente falou um pouco da relação de alteridade dentro da obra, né, autor, narrador e tal, mas quanto desse movimento de vai e volta está presente ativamente, assim, no próprio ato da escrita e da publicação de um livro a ser lido por outras pessoas, né? Como é que essa consciência atua para você? É consciente? Tu diz no sentido de até que ponto a perspectiva da recepção poderia moldar ou tolher ou limitar aquilo que eu estou escrevendo? Pode ser. Tá, Você pode por aí, sim. Tá. É uma pergunta interessante, então, pelo seguinte, inclusive. Eu saí do armário tardiamente, tá? Então, existem muitos contos aí em que as personagens são gays, né? Enfim, existe #romance gay. Só que durante muito tempo eu me limitei quanto a isso, justamente por medo de, tipo, meu Deus, que escândalo, a minha família, que não sabe ainda que eu sou gay, para a qual eu tô supostamente, gente, hello, né? Fingindo que sou hétero, querendo manter a linha de que sou hétero, vai ver, mas por que é que ele vai estar escrevendo sobre dois homens que estão se encontrando, ou que tem um caso de amor e tal? Será que ele é? Será que ele é gay? Ao mesmo tempo, colegas, pessoas do mundo, né? E isso me moldou, assim, durante certo tempo, não me moldou, mas me tolheu. E é curioso porque me levou a algumas escolhas estéticas interessantes que depois caíram por terra. Veja só, no conto Oráculos Ondas, a primeira versão dele eu quis escrever é um conto em autodiegese, né? Enfim, a primeira pessoa. A primeira versão dele eu quis escrever abrindo mão de qualquer termo que tivesse variação de gênero, que denunciasse que o narrador era uma figura masculina, era um homem. Porque ele está falando de um outro homem, ou seja, o objeto é masculino. Está falando de um objeto masculino para uma amiga, ou seja, para uma interlocutora feminina. Mas a identidade, de novo a coisa da identidade, a identidade do narrador, eu tentei deixar escondida, para que quem lesse pensasse, opa, é um homem ou é uma mulher? Né? Então ele não vai dizer, tipo, eu sou
bonito, eu sou bonita, não vai ter nenhuma desinência de gênero, ele vai dizer, eu sou sensível, entendeu? Mas hoje não mais, hoje dá pra ver que é um homem falando ali. Existe um aspecto meio cruel disso também. E ao mesmo tempo bom, porque assim, a primeira versão do Coisa Amor, e olha que ainda tem muito disso, mas era muito mais intrincada, tortuosa, retorcida, quase barroca, assim. Esse trecho que você leu é um dos resquícios, assim, mas eu quis deixar de propósito, sabe? Justamente para ser chocante, assim. É um trecho em que existe muita animalidade, muita sexualidade física, com a prosa de um tom muito elevado. Eu queria que houvesse esse choque, assim. Mas a escrita que me sai mais natural, que talvez seja mimetizando o meu pensamento, doido, retorcida, sobe, desce. Isso, quando eu coloco no papel, a primeira versão de um texto, é assim. E é praticamente intragável. Tipo, as pessoas... James Joyce já esteve aí, já fez o que ele tinha que fazer, as pessoas não merecem mais passar por isso, tô brincando. Tipo assim, existe um nicho para isso, existe um local para isso. E se eu quero que a minha literatura alcance mais pessoas, como eu não quero ser um escritor encastelado, no alto de uma montanha, estudado por 3 pessoas da cátedra da USP. Não, eu quero também, gente, cátedra da USP, me estude, mas eu quero ser lido pelas pessoas, eu quero que as pessoas compartilhem, e é muito gostoso quando você recebe esse retorno de quem leu, seja porque gostou, seja porque não gostou, seja porque se deixou levar por aquilo, houve uma identificação, aconteceu uma identificação entre ela e o texto. Mas, como eu disse, é uma relação ambígua, né? Retomando, é uma relação ambígua. Existe um fazer para, existe um fazer contra, enfim. Eu estou escrevendo do jeito que eu quero para mim, ou eu quero que as pessoas me leiam? Se eu quero que as pessoas me leiam, eu preciso passar por uma reflexão. E aí entra o joguinho de espelho, assim. Eu só me deixo, o eu só vê, o outro só vê aquilo que eu deixei que o outro deixou que eu... Sabe esse negócio aí que eu escrevi quando eu quero escrever de um jeito, eu escrevo naturalmente de um jeito, e esse texto colocado, à luz do olhar do outro, precisa ser reformulado. E é por isso, inclusive, que é tão importante, muitas vezes, o texto passar por uma leitura crítica, passar por um revisor, mas até a leitura crítica do que uma revisão propriamente dita. Porque é diante daquele olhar do outro que você vai entender se aquilo... No meu caso, né, se a minha questão, que eu coloquei ali de uma forma estetizada, elaborada, em palavra e linguagem, se alcança o outro, se funciona para o outro, se vai ter essa reverberação. E não que se trate necessariamente de se colocar de joelhos e se dobrar necessariamente à opinião pública ou à figura desse leitor ideal, para falar de Humberto Eco, enfim. Mas para que haja um equilíbrio entre mim e o outro. Ou melhor, um equilíbrio entre eu, com maiúscula, e o outro, né? E não é fácil, não é fácil, gente. Escritor sofre, claro, a pessoa pode escrever uma coisa altamente comercial, altamente vendável, não existe nenhum problema nisso, ótimo, acho maravilhoso, quero me tornar um best-seller, mas há de se ter sempre um equilíbrio, né, entre aquilo que você quer, entre a sua verdade, The Voice, está cantando com a sua verdade, está escrevendo com a sua verdade, entre aquilo que você entende como um ideal, como escritor ideal, que não é necessariamente você, né, como a escrita ideal, como o texto ideal, para um leitor ideal. Agora, o que é esse ideal? Aí vai do gosto do cliente, do gosto da editora, do gosto do público, enfim, é variado, né? Certamente, um dos melhores campos para trabalhar com relações de alteridade é a literatura. E Coisa Amor não deixa de fazer isso. Então, há vários tipos de relacionamento aqui no livro, não só os familiares, mas me chama muita atenção a atuação das mães aqui dentro, né? É algo meio Almodóvar até, assim. E mais, né? Mães enlouquecidas ou vistas como loucas, enfim. E a figura materna interfere diretamente no modo de amar dos personagens, sim, né? Sim. Tem o conto Years of Solitude, que isso se expressa bem explicitamente. Explicitamente, sim. Eu até trouxe um trecho também para exemplificar, né? Que todo amor chegaria até ele atravessado ao desafio impossível de se livrar da própria mãe. O molde primeiro não poderia ser quebrado, porque era naquele molde que ele também guardava toda a substância de si. Ai, me arrepiei, gente, desculpa. Vai, continua, desculpa.
sem aquilo ele se tornaria uma carcaça esvaziada. Vocês estão vendo, né? E assim, tem algo de paradoxal até na maternidade que chega a ser perturbador e é muito propício às temáticas que você levanta, né? Muito representativo também do existir para o outro e a partir do outro. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, do papel das mães dentro do livro e nessa discussão da autoridade também, né? Que você propõe. Sim. Eu falei me arrepiei, gente, mas foi verdade. E é curioso, porque, veja, fui eu que escrevi isso. Eu não me arrepiei porque, como eu sou incrível, me acho, eu sou um escritor incrível. É porque eu já não me lembrava desse trecho. Tipo, quando tu me trouxe, falando ainda de autoridade, a gente tá aqui quase numa sessão de análise, né? Sim. Tipo, experimentando agora ao vivo, tipo, quando tu me trouxe esse trecho, houve um reconhecimento e ao mesmo tempo um estranhamento, porque tem um certo tempo que eu escrevi o livro, assim, né? Eu passei um tempinho procurando editoras e tal, revisando, submeti à leitura crítica. Então, quando tu releu, nossa, caramba, que legal, fui eu que escrevi isso aí, tipo, uma certa sensação de estranhamento e ao mesmo tempo de retomada, né? De reivindicação, enfim. Tá, mas a questão das mães, para as relações humanas em geral, a mãe é uma figura fundante, fundamental, e se no Coisa Amor, e se no livro, e se na minha literatura eu quero retratar as relações humanas, seria praticamente impossível que o Coisa Amor, ou tudo que eu venho a escrever, passe pela centralidade da figura materna, de certa maneira, né? E a gente entra naquela questão do limite. Eu como escritor, homem, será que eu posso falar disso, da mãe e tal? Posso, que eu sou filho, aquele, né? Tipo, existe muita brincadeirinha na psicanálise que se constrói uma frase e aí se muda para voz passiva, ativa, tipo, bate-se uma criança é batida. Pare-se uma criança é parida. Não pari, mas fui parido. E tive mãe. Minha analista bem sabe que eu tive mãe. Eu já ouvi muito falar dela. Então, essa é na relação com a mãe que se funda a experiência humana, que se inicia, que se deslancha. É a relação primeira, é a relação fundamental. É ela que a gente nasce, para citar a Freud, né, entre fezes e urinas, absolutamente dependente. Ao contrário da maioria dos animais, porque sim, nós somos animais, ao contrário da maioria dos animais na natureza, o ser humano nasce completamente dependente e é dependente às vezes a vida toda, né? Enfim, mas assim, biologicamente pelo menos ali até uns 14, 15, 16 anos, né? Até mais velho, não sei. Cientistas me tragam as respostas. Então você nasce completamente dependente. Você é alimentado por aquele outro ser que naquele momento não é outro ainda. A criança olha, isso não é só a psicanálise que fala, a neurologia já tem estudos isso, assim, nas fases iniciais o bebê não identifica a mãe como objeto, porque não existem objetos, só existe ali aquela massa não especificada de sensações. Então a criança, a mãe para a criança é uma parte dela. E é só depois, a muito custo, que a gente vai fazer essa separação. Então a mãe alimenta, a mãe cuida, a mãe banha de linguagem. A gente vai... isso, me lembrei agora da Helena Ferrante, que, enfim, é uma das minhas maiores referências da vida. A tetralogia napolitana foi uma coisa que mudou minha vida, assim. E é muito lindo quando a Lenu, no final da vida, vai ficando mais velha e ela passa a usar, acho que, o bracelete da mãe e começa a caxingar, a puxar pela perna, mimetizando a revelia da própria vontade, a figura da própria mãe. De novo, a questão da identificação, né? De algumas identificações, por mais análise que se faça, não se escapa. Algumas identificações não são tão facilmente quebradas. Isso, enfim, eu poderia falar de complexo de Édipo, aqui complexo de Electra, que nem existe, na verdade, mesmo para a mulher, a figura mais importante na relação, que constrói a relação com o outro e que constrói o próprio psiquismo da pessoa, é a mãe, é a mulher, né? Não é coisa com o pai. Inicialmente é a mãe, é a mulher, porque ela que está ali como nutriz, um dos pontos se chama justamente nutriz, ela que está ali dando alimento, ela que está sustentando a existência de outro ser, assim. Isso é uma responsabilidade imensa. E é a partir dessa primeira relação que tudo se inicia, todos os problemas e todas as soluções também. Um outro tema que ressurge também nos contos, talvez de maneira mais sutil, é a beleza, né? A beleza e seu oposto também, né? O grotesco também participa das narrativas.
Como é que o belo e o grotesco se relacionam com o amor, com essa proposta que você pretende trazer? Sim, enfim, de novo, fluxo de consciência aqui. Quando você fala de belo e grotesco, eu retomo aquilo que eu falei sobre a segunda parte do Examina-se um Doente, né, um dos contos, que é narrado em primeira pessoa, que é dali que vem esse trecho que você leu há pouco, da coisa da alteridade e tal. E eu queria, uma das minhas intenções foi falar de algo extremamente, quase sujo, assim, falar de algo animalesco, físico, quase brutal, num tom muito elevado. Quem fez a leitura crítica do livro foi a Vanessa Ferrari, do Lugar de Ler. E ela falou: Pedro, não gostei. Não comprei a voz do narrador, tá esquisito. Por que você tá usando esse tom tão elevado para falar de uma cena tão sexual, assim, tão explícita? Eu falei: era isso. Que bom, tipo, consegui o efeito que eu queria causar, então vou manter como tá, porque eu queria justamente essa estranheza em que o belo e o grotesco, o belo na prosa, né, o belo no tom elevado, muito intelectualizado, se chocasse, entrasse ali num clash com o grotesco daquilo que está sendo narrado. E tanto o belo como o grotesco são formas de se estetizar alguma coisa, são formas de intencionalmente, por meio da estética, comover o leitor, né? Ou engajar o leitor. Eu não digo comover no sentido de, ai meu Deus, que lindo, de comover, mover conjuntamente, seja por meio do choque, que nunca deve ser gratuito, seja por meio do enlevo, a pessoa viu uma coisa bonita e se inspirou, mas são maneiras de estetizar questões que, de novo, são sempre questões minhas do eu, né? Então tem contos bem pesados que beiram o gore ali, tipo o próprio Nutriz, essa segunda parte do Examina-se um Doente, que leva o título do quadro do Magritte, que dá mote a esse texto que você leu, que é tipo a reprodução interdita, né? A reprodução interdita, eu não tenho certeza do título em português, mas em francês o original é esse. Mas existe o sublime, de certa maneira, também, né? Assim, existe o belo. Existem momentos de descanso, assim, o leitor não vai entrar, não é um livro de terror ou de gore, que ele vai estar, tipo, necessariamente chocado o tempo inteiro. O belo e o feio são polos da beleza, de maneira geral, né? Com B maiúsculo, assim. Então, trabalhar esses dois extremos, trabalhar esses dois extremos é algo que me interessa, assim, na medida em que eu acho que ajuda a dar potência a as questões que estão no pano de fundo, às vezes em segundo, terceiro ou quarto plano, ou quarta camada dos contos, entendeu? Uhum. E eles surgem até como temática, às vezes, né? Os personagens se questionando acerca do belo. Sim, sim, exatamente. E é claro que muitas questões sobre o amor, obviamente, surgem nesse percurso do livro, né? É um movimento tipicamente filosófico, digamos assim. E como a orelha do livro já diz, não há exatamente respostas. Mas eu acho que é possível dizer que algumas constatações se desenham. Aí eu queria saber, assim, durante a escrita do livro, desses textos, você estava encarando o amor, ou buscava apresentar o amor a partir de uma perspectiva mais filosófica ou mais literária por excelência em termos de narrativa e tal? É possível pensar nessas duas coisas separadamente também aqui no livro? Enfim. Ai, muito difícil também, eu não quero responder essas coisas não, tô com fome já. É o último, tá provando. Não, tô brincando. Tá, os contos do Coisa Amor foram escritos basicamente ao longo de, sei lá, 15, 16, 17 anos, né? Então, essa coisa com o amor, a relação com o amor, talvez, com esse próprio projeto eu tenha querido dizer que o amor é a mais fundamental relação humana, né? Assim, porque, veja, foi praticamente a minha vida inteira, desde quando eu me entendo por gente ali, que eu venho escrevendo esses contos, e trabalhando e retrabalhando, e depois passei pela autocuradoria, beleza. Mas talvez o que costure seja justamente essa ideia do amor, mas não o amor como... Não o amor no sentido necessariamente... vulgar da palavra, né? No sentido corrente da palavra, mas o amor como essa tentativa de se buscar no outro aquilo que um dia a gente perdeu. E que, disclaimer, a gente não vai achar, a gente não vai achar, mas a gente tenta, a gente está o tempo todo tentando. Para a psicanálise, eu acho que é o Lacan, Benedito Lacan, meu Deus, que vai dizer que só o amor permite ao gozo condescender ao desejo.
E vocês entendem isso? Não, ninguém entende Lacan, mas tentando traduzir mais ou menos. É tipo assim, só essa utopia de horizonte, só essa malha simbólico-imaginária, né, assim, que a gente constrói e costura por meio da linguagem, por meio dos bons afetos, vai permitir ao gozo, quando ele diz gozo, não no sentido chulo, vulgar da palavra, é a tendência que a gente tem à morte, à autodestrutividade. Só o amor permite que a gente coloque um freio nesse nosso lado destrutivo e condescenda ao desejo, ou seja, o desejo enquanto categoria fundamental da nossa existência humana. Estou usando muita palavra fundante e fundamental, mas é isso aí, o inconsciente está fluindo aqui. O desejo enquanto categoria primeira daquilo que é humano, daquilo que nos permite nos movimentar e nos levar para frente e tal, enfim. E tem ele está cancelado, eu não vou nem dizer quem é não, mas tem um filme, meu filme favorito da vida, Annie Hall, termina com uma frase que é mais ou menos assim, ele vai contar uma piada, e aí a piada é assim: o cara chega pro médico, psiquiatra, e fala o seguinte: doutor, pelo amor de Deus, você precisa me ajudar, o meu irmão tá doido, ele acha que é uma galinha, que é uma galinha, como é que eu faço para levar ele para se consultar, não sei o que, tipo, por que você não entrega ele pro hospital, tipo, chama a polícia, sei lá, faz alguma coisa do tipo. Ele, porque eu preciso dos ovos. E aí a emenda que o narrador do filme faz é mais ou menos assim que eu me sinto a respeito do amor, das relações amorosas. Tipo, é completamente irracional, não faz sentido nenhum. Poderia muito facilmente ser colocado no CID-F, assim, poderia estar categorizado como doença, porque é absolutamente absurda, mas a gente continua porque alguns de nós precisam dos ovos. Então, assim, é isso, assim, é isso. E eu acho que o livro fala disso, retrata um pouco isso, enfim. Conta pra gente, assim, quais são os seus projetos futuros? Você falou que tá escrevendo já crônicas pra uma coluna, tá escrevendo um romance. Você pode revelar? Posso revelar, gente. Então, atualmente eu tenho me dedicado à escrita das crônicas no Curitiba Cult. É um canal lá de Curitiba, um portal de comunicação super legal. E aí o Augusto, que é o manda-chuva lá, o rei, o soberano do Curitiba Cult, me chamou para escrever essas crônicas a partir de uma viagem que eu fiz. Eu fiz a viagem, aí eu ia postando as fotos e aí fazia tipo umas croniquetas, assim, pequenos textinhos numerados. Ele gostou, me convidou e agora eu tô lá. Até ano passado eu estava semanalmente, mas gente, é puxado. Porque não é só escrever, você precisa ter a ideia, você precisa estruturar aquela ideia de um jeito que ganhe camadas, porque você não pode simplesmente chegar tipo, hoje eu acordei, porque senão se torna um diário. Você precisa trabalhar com costuras e inserir camadas ali, não é fácil. Então agora eu estou com uma coluna quinzenal no Curitiba Cult, que são colunas, que é uma coluna de crônicas, né, assim, e tem sido uma experiência completamente diferente, tá? Assim, tipo, escrever porque é não ficção, né, assim, eu escrevo, quem diria, a partir de mim, tipo, mas agora eu, Pedro Jucá, quando eu falo eu, Pedro Jucá, então assim, coisas que me acontecem, coisas do meu dia a dia, eu cito meu namorado lá, eu cito minha irmã, eu cito minha família, minha mãe, enfim, e é muito interessante porque essa coisa da crônica, da relação com o tempo, vai além daquilo que a gente já tem quase meio clichê, crônica, tempo, você tem que escrever a respeito do seu tempo, daquilo que está no presente. Tem um outro aspecto muito interessante a respeito do qual as pessoas não falam. Tem o tempo também do prazo, meu filho, para entregar o texto, entendeu? Então, assim, daqui a 15 dias você tem que entregar o texto, então, mas isso é bom, porque aí você eu vou sentar a bunda na cadeira e vou escrever o que eu tenho que escrever, e não que isso seja necessariamente uma dificuldade para mim, porque eu sou muito... Vou usar uma palavra meio malquista nos últimos tempos e meio problemática, mas faz parte do meu léxico familiar, meu avô era militar. Eu sou muito militar, assim, militarizado. Tipo, então eu preciso sentar e escrever e vou fazer aquilo fazendo chuva, fazendo sol, e foi um pouco a experiência que eu tive com o romance. Que eu posso dizer que estou escrevendo porque não foi publicado, mas na verdade assim, já existe uma versão que eu, pelo menos por hora, chamo de definitiva. Já entreguei para a agência RIF, já está na mão da agência RIF, eles vão levar para as editoras, tô aqui, contrata eu. E elas estão procurando a editora, e aí, obviamente, depois com a editora vai passar para uma outra revisão, uma preparação do texto em um outro momento. Mas, em tese, o romance já está pronto. Então, acho que até ano que vem, até ano que vem, esse romance sai, vamos torcer, ficar na expectativa. E, de novo,
É um romance que se passa no interior, assim, numa cidade imaginária que se chama Ourives, e a natureza está muito presente, está muito presente a figura do rio, assim, tem muito essa coisa com as águas, talvez, né? É um rio que cruza uma pequena vila ali, de pouquíssimos moradores, e é um romance que se passa basicamente só dentro de casa e dentro das relações familiares, não obstante haja um entorno exuberante, assim, né? O que importa é a relação ali, com foco sobretudo na relação entre dois irmãos, assim, o Marcelo, que é o protagonista narrador, e a Inês, ou Nini, que é a irmã dele, né? E aí, enfim, ele chega na cidade, volta para a cidade, para a vilinha dele depois de muitos e muitos anos, fora, reencontra a irmã por acaso, o pai está doente, ele retorna por isso, reencontra a irmã por acaso assim, aí a irmã o recebe com muita truculência física, inclusive. E é a partir disso que o romance deslancha e vamos ver, até ano que vem. Maravilha, muito bom. Antes da gente se despedir, você pode ler um trechinho do Cor do Amor pra gente? Posso sim. Ele não era um rapaz propriamente bonito, embora eu tenha aprendido a me fascinar com seu rosto durante nossa curta temporada, sobretudo depois de ele ter me mostrado uma foto sua de quando criança. Ele estava em um coreto com o pai e a mãe e vestia roupas nitidamente inadequadas ao menino da sua idade. Eram largas demais para a sua estrutura franzina e remetiam à indumentária de um adulto, as calças de alfaiataria, um pequeno colete sobre a camisa social. Ele ria ali com uma meninice muito comovente, porque era também muito inadvertida de tudo o que viria a lhe acontecer. Aquela imagem, desde que a vi, imprimiu-se tão forte em seu rosto que hoje, quando me concentro para retomar seu semblante, é ela que intrusa me aparece. Um rosto envelhece não só de tempo, mas também do testemunho que dá de tudo o que sofreu, de cada espanto, de cada choro. E, se dá esse testemunho, é porque se resigna em não poder voltar a ser o que era. O rosto de Luiz Antônio, contudo, parecia querer me dizer sempre o contrário. Às vezes, num lampejo, sua feição de menino coruscava em seu rosto de homem, e a trágica doçura que havia nisso quase obliterava o seu real sentido, que era o de um protesto, de uma irresignação profunda e dolorida demais para que eu, e talvez ele mesmo, pudesse entender. Bom, muito obrigada, Pedro. Foi ótimo conversar com você. O livro é uma delícia de ler, apesar de todos os pesares. Apesar de tudo, é uma delícia. Muito bem Não vão escrito. esperando ler uma coisa leve, gente. Mas é isso. bom, é legal porque é um cutucado também. É bom a gente dar uma mexida. Contos bons desse jeito, né? Não aquela cutucada. Eu gosto, eu adoro. Então, muito obrigada. Vou ficar esperando agora o romance. Obrigado você. E eu espero que a gente se reencontre logo. Eu também espero que a gente reencontre logo. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você. Foi um prazer. Eu estava muito nervoso. Eu nem dormi direito ontem. Sei lá, eu estou aqui com bolsas, provavelmente, debaixo dos olhos. Mas foi uma delícia, acabou sendo muito divertido e eu agradeço demais. E você é maravilhosa e uma querida. Obrigada. E é isso, gente. E eu vou deixar aqui embaixo as redes sociais do Pedro para vocês acompanharem o trabalho dele. Eu quero fazer assim, ó. Acho tão influencer. É ele. Influencer. Muito obrigada. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.